Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. Bom, essa é uma frase aqui do livro de Jung que nos traz esse conceito de inconsciente coletivo e também o conceito de arquétipos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Fica aqui. Antes de falarmos sobre inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, vamos entender um pouquinho essa ideia do que é inconsciente, afinal de contas. Bom, esse conceito de inconsciente ele surge por volta do século XVII e ele cai totalmente em desuso. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade materialista e aspectos metafísicos ficam para segundo plano. Importante entendermos que quando falamos em século XVII e XVIII, estamos falando de uma sociedade feudalista que está utilizando todos os seus recursos psíquicos apenas para sobrevivência. É impossível transcender enquanto você ainda está no básico da pirâmide, na base da pirâmide. Essa história de inconsciente, ela volta à tona no finalzinho do século XIX, começo do século XX, pelo doutor Freud. Freud nos apresenta a estrutura do inconsciente como responsável por represar algumas memórias. É um conteúdo que ele fica numa camada em que você não acessa conscientemente. Ponto. O inconsciente, para a teoria freudiana, é individual. Cada um vai desenvolver o seu inconsciente de acordo com a experiência que vive na vida, de acordo com a cultura que está inserido. Então, mesmo irmãos gêmeos têm inconscientes diferentes, porque interpretam e vivem a vida de maneira completamente diferente. Porém, o Dr. Jung é muito mais jovem que o Freud e por se afinarem, alinharem muito nessa questão de pensamentos, inclusive acerca do descobrimento do inconsciente, Freud batiza Jung como seu pupilo que irá carregar as ideias da então recém-nascida psicoanálise, que depois passa a ser conhecida como psicanálise. E Jung, porém, acaba em determinado momento da história rompendo com Freud, porque ele discorda de alguns conceitos freudianos e um deles é acerca do inconsciente. Jung acredita que a estrutura do inconsciente é um pouco diferente da estrutura do inconsciente apresentada por Freud. Jung fala sim que todos nós temos um inconsciente pessoal, mas a camada mais profunda da nossa personalidade é o inconsciente coletivo, como se fosse essa imagem aqui do iceberg. Dentro do inconsciente coletivo, é como se nós, seres humanos, todos nós, tivéssemos uma herança em comum, que transcende todas as diferenças culturais, conscientes. Então, essas estruturas do inconsciente coletivo vão atuar em toda a humanidade, não só hoje, mas em qualquer tempo, desde os homens primitivos e independente do país em que isso aconteça. Isso acontece no Brasil, no Japão, é uma estrutura arcaica e que todos nós vamos responder semelhantemente a esse tipo de estrutura. Então, em outras palavras, é como se Jung estivesse nos contando que por meio desse inconsciente coletivo, todos nós estamos conectados. Iremos agir mais ou menos carregando os mesmos padrões de comportamento. Um exemplo disso. Jung traz o exemplo do João de Barro. Independente do país que o João de Barro nasça, ele vai construir a casinha de barro dele seguindo as mesmas estruturas. Pode ser aqui no Brasil, pode ser num outro país em que é típico ter João de Barro, ele irá agir com esse comportamento. É como se essa estrutura que move ele fazer isso já estivesse intrínseca nele, independente
do que é ensinado. João de Barro, ele não precisa ensinar esse conceito para o filho dele. É como se isso já tivesse herdado como herança. É uma estrutura de comportamento. Nós não estamos nos referindo aqui a questões genéticas. As questões genéticas, elas estão mais associadas ao seu inconsciente pessoal. Quem herda não rouba. Provavelmente você age muitas vezes da maneira que age por conta do relacionamento que você tem com seu pai, com a sua mãe. Obviamente que ocidentais e orientais vão agir de maneiras distintas, porque isso, nós somos seres que também nos relacionamos com o meio e somos frutos do meio. O que Jung propõe é uma estrutura psíquica que rege a todos nós, e é dentro dessa estrutura de inconsciente coletivo que encontramos os conceitos de arquétipos. Independente da cultura ou do tempo, existem algumas estruturas arquetípicas, como da grande mãe, do herói, do vilão, enfim. Povos primitivos vão se identificar com essas figuras arquetípicas e até hoje carregamos isso. É como se fosse algo comum a todos os seres humanos e estamos conectados por meio desse inconsciente coletivo. E Luciana, afinal de contas, por que é tão importante eu entender esses conceitos de inconsciente, ainda mais de inconsciente coletivo? Porque alguns conteúdos irão despertar a mesma resposta em nós seres humanos, independente da cultura, porque existe uma linguagem que é universal, uma linguagem arcaica, arquetípica. Percebam que a indústria conhece muito bem esses conceitos, inclusive o utilizam. Por que depois de 2, 3 mil anos continuamos utilizando os mesmos símbolos? Porque são símbolos arcaicos, arquetípicos e que dialogam com qualquer ser humano, independente do país, independente do ano que isso aconteça. Então, por isso que é muito importante a gente entender de inconsciente coletivo. Sem compreender os conceitos de inconsciente coletivo e de inconsciente também, fica impossível você fazer o seu processo de individuação, que é se separar do que vem do mundo, o que vem do outro, para entender a sua própria essência. É basicamente nisso que se fundamenta a psicoterapia analítica ou junguiana. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham compreendido. Para conhecer um pouquinho mais desses conceitos, eu deixo aqui, recomendo fortemente esse livro do Jung. Esse livro não é tão palatável assim, porém tem algumas entrevistas dele, inclusive aqui no YouTube. Afinal de contas, Jung vive aí até a década de 60, então a gente tem alguns relatos deles. E se precisar, manda mensagem, deixa aqui, me chama lá no Instagram, tá certo? Muito obrigada, até breve. Tchau, tchau. Percebam que a indústria conhece muito bem esses conceitos, inclusive o utilizam. Vou dar um exemplo aqui. A Natura, quando ela cria um creme chamado Cronos. Cronos, dentro da mitologia grega, representa o tempo. Obviamente que a Natura entende que nem todo mundo conhece de mitologia grega. Então por que eles utilizam esse símbolo? Porque é assim que os mitos funcionam. Quando você vê a pintura de Cronos feita por Goya, vou até colocar aqui, é uma pintura extremamente chocante. Por que essa pintura faz tanto sucesso e continua sendo transmitida ao longo dos anos? Por que a Natura também vai utilizar Cronos? Ninguém vai explicar para você que Cronos é o tempo e que essa imagem representa ele devorando seus filhos, porque afinal de contas, o tempo devora tudo. A Natura quis mostrar aí, dentro dessa escolha de nome, que ela está criando um creme tão poderoso, capaz de parar o próprio Cronos. Parar o Cronos não é fácil, né, gente? Afinal de contas, quem conhece mitologia grega sabe da titanomaquia, ou seja, a guerra que os titãs tiveram que travar para derrotar Cronos. Então, por que fazer um raio de um nome tão complicado, gente? Porque é uma linguagem arquetípica.
Quem conhece mais de simbologia, mitologia, consegue fazer uma leitura mais racional, traz isso para o consciente. Porém, quem não tem esse conhecimento vai dialogar com a pessoa por meio do inconsciente coletivo. Tanto que, não só a Natura, a Fiat também lançou aí um carro chamado Cronos. Veja bem, por que depois de 2, 3 mil anos continuamos utilizando os mesmos símbolos? Porque são símbolos arcaicos, arquetípicos e que dialogam com qualquer ser humano, independente do país, independente do ano que isso aconteça. Fica bom lendo?